Vamos lá, estamos a poucas horas para o 7 de setembro. O presidente Bolsonaro pediu a liberação de caminhões na esplanada dos ministérios. Está bloqueada desde ontem por razões de segurança. O governo do Distrito Federal, no entanto, diz que a interdição, ou seja, o bloqueio da entrada de caminhões, que Bolsonaro quer ver abolido, está mantido. Ao vivo, então, de Brasília, nosso repórter Nolan Robertos com as informações mais atuais. Nolan, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos que acompanham o WW. Inclusive, essa é uma apuração da nossa Thaís Arbex. Ela confirmou uma informação divulgada primeiramente pela Folha de São Paulo. E a situação neste momento é a seguinte, William. Caminhões não entram na esplanada. Inclusive, uma nota que foi divulgada agora há pouco pelo governo do Distrito Federal, vou até ler essa nota que é importante, diz o seguinte, abre aspas, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal informa que o planejamento inicial previsto no protocolo de ações integradas, elaborado em conjunto com instituições locais e federais, que prevê restrição de acesso de veículos não autorizados na esplanada dos ministérios durante o ato cívico-militar e manifestações previstos para o dia 7 de setembro, está mantido. Fecha aspas, foi essa nota divulgada agora há pouco pelo governo do Distrito Federal, pela Secretaria de Segurança Pública. No entanto, William, nesse momento há também a informação de que caminhoneiros estão se credenciando para poderem participar do ato cívico-militar amanhã, o 7 de setembro. São cerca de 150 caminhoneiros que estão sendo credenciados pelo Exército. Agora há pouco eu estou bem aqui em frente à base do Comando Geral Móvel aqui da Polícia Militar do Distrito Federal. Conversei com alguns policiais. Por enquanto, William, a ordem está mantida. Caminhoneiros não entram. Estou também em frente à esplanada dos ministérios. Carro nenhum, apenas veículos oficiais. Pessoas, sim, essas podem passar, só que elas estão sendo revistadas. Isso vai acontecer amanhã e também ali dentro daquele caminhão, William, várias câmeras de monitoramento durante toda a esplanada para monitorar. Inclusive, há preocupação também com o Supremo Tribunal Federal. Há ali um plano antidrones também, que não vão poder sobrevoar o local. Como será feito isso? O STF, por questões de segurança, não divulgou. Eu volto ao estúdio com vocês. Obrigado, Nolan. Boa noite para você, Thaís. O poder de polícia naquela região está muito claro de quem é. Como é que se criou essa confusão? William, vou tentar um pouco relatar como foi o passo a passo disso. Consegui confirmar a informação, como o Nolan disse, inicialmente dada pela Folha, de que o presidente Jair Bolsonaro havia pedido para que os caminhões fossem liberados. E aí o Exército imediatamente recebeu o aval do governo do Distrito Federal para fazer a parte operacional, que significa cadastrar esses caminhões. Lá consegui entender que poderiam chegar a 150 caminhões e mais do que um aval, veio também do governo do Distrito Federal, segundo informações militares, o local onde esses caminhões teriam que ficar aqui na esplanada. Foi separada uma das vias para que eles ficassem estacionados. E aí, enquanto a gente falava sobre esse assunto, a gente estava procurando já o governador Ibanez Rocha, negando que ele houvesse liberado a esplanada. Afinal de contas, a esplanada tem a segurança, é responsável pela Secretaria de Segurança aqui do Distrito Federal. Só que essa informação da liberação dos caminhões, William, ao mesmo tempo também chegou no Supremo Tribunal Federal. Porque para o Supremo, esse bloqueio a esses veículos é determinante. Só para a gente lembrar, no ano passado, a gente teve uma tentativa de furar esse bloqueio na esplanada e os caminhoneiros tinham como pretensão, pelo menos era isso que as autoridades policiais apuravam, tentar invadir o prédio do Supremo Tribunal Federal. Você que está em Brasília, vamos explorar você um pouquinho mais, Thaís. Quem está mandando nesse momento onde? Não faço a menor ideia, William, vou ser bastante sincera, porque a gente tem uma nota da Secretaria de Segurança Pública, ela é a autoridade máxima, né? O governo do Distrito Federal é a autoridade máxima neste momento, então a determinação é de que caminhões não passarão, mas o que eu sinto, apurando aqui, conversando com as pessoas que estão envolvidas, é que não tem uma solução,
que essa, como disse o Caio agora há pouco no Jornal da CNN, é uma discussão política. Então, o que a gente está fazendo? Tentando conversar com o Palácio do Planalto para ver até onde vai, se foi só um ruído ou se de fato é uma queda de braço entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Discutir ordem do ponto de vista político é a mesma coisa que subverter a ordem, Caio. Vac, acho importante a gente contextualizar algumas questões. Primeiro, são dois candidatos à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro e Ibanez Rocha. A reeleição de um está tranquila, a do Ibanez, aparentemente tranquila, e a reeleição do Bolsonaro não está tranquila. Esse é um dado. Segundo dado, Ibanez, o Distrito Federal é um território, né? Não é um estado, de certa maneira, bolsonarista. Bolsonaro vai bem lá. Então tem alguma questão política ali, mal arrumada entre os dois, que nos últimos anos, desde 2019, foram aliados. Thaís, me corrija se eu estiver errado, mas são alinhados. Quem vota no Ibanez vota no Bolsonaro e vice-versa. Não é tão automático assim. Só que, de qualquer modo, o fato dos dois serem candidatos e a condução disso, Bolsonaro querendo liberar os caminhões, que são base eleitoral deles, caminhoneiros, Ibanez querendo fechar, reforça a ideia de um 7 de setembro, como você permeou ali na sua abertura, político-eleitoral. Não é um 7 de setembro cívico-patriótico, é um 7 de setembro eleitoral. Bolsonaro querendo fazer campanha com os caminhoneiros e Ibanez querendo mostrar que aquele território é dele, que a segurança pública na capital Caio, do país... Caio, aí se trata de hierarquia e respeito à ordem. Quem tem poder de polícia naquela área é o governador daquela área. Se o Bolsonaro manda o governador mudar de opinião, é uma história completamente diferente. Nós vamos para outro tipo de consequência política. Por isso que a pergunta, eu acho que continua de pé. Quem manda no quê nesse momento? Não, mas o Ibanez é responsável pela segurança pública. Ele está dito que os caminhões não passam. Sim. O que é o mais interessante, jornalisticamente relevante e relevante nisso tudo, é que não houve um acordo político do Bolsonaro com um até outrora aliado político dele, sendo que disputam o mesmo eleitorado. O presidente Jair Bolsonaro, há 25 dias do primeiro turno, atrás nas pesquisas e não sendo favorito nas pesquisas, não conseguiu dobrar o governador de estado. Não conseguiu ou está conseguindo? Essa nota aqui... Diz que não. Nós recebemos, Brasília recebeu, nós recebemos todos juntos, às 9h34 da noite, dizendo que está mantida a proibição. E o Exército nisso tudo, desculpa... Claro, pode Não, vai tu, Thaís. Vai tu. Não, o que eu fiquei pensando, Caio, William e Raquel, não sei se faz sentido, mas só percepção mesmo, para tentar encontrar a explicação. Embora Ibanez seja, assim, um aliado de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro, também a gente tem que lembrar que Ibanez tem uma relação muito boa ali no Supremo Tribunal Federal. E aí, juntando isso com o fato de que a entrada de caminhões é uma preocupação para o Supremo, estou fazendo só uma conjectura aqui, tá? Admitindo. Pode ser uma possibilidade, que também, da mesma maneira de ter havido pressão do presidente Jair Bolsonaro, não podemos descartar o fato de o Supremo Tribunal Federal ter ido lá e ter dito, governador, liberar desse jeito vai colocar o nosso prédio em risco. E outro ponto, só para terminar, para a gente continuar o debate, importantíssimo também. As Forças Armadas falaram, esse assunto não é meu. Muito embora elas acataram a ordem do comandante-em-chefe das forças, do Palácio do Planalto, para começar a cadastrar os caminhões, as apurações nossas ali, a gente foi dando ali, era de que o que Ibanez e Bolsonaro decidirem, nós vamos cumprir. Esse assunto não é nosso, isso eu ouvi até, esse assunto é uma disputa política no qual não vamos entrar. Isso generais ativos dizendo, enquanto estava todo esse caldo. Eu vejo, também numa análise aqui, a quente, o presidente Jair Bolsonaro vendo as Forças Armadas, que ele conta sobremaneira para os atos amanhã em Brasília e no Rio, de certa maneira, não entrando no assunto, os aliados que ele considera, né, o meu exército, e vejo também um aliado político, eleitoral, o eleitor bolsonarista vota no Ibanez também, lavando as mãos e falando, não, aqui não vai entrar caminhão na esplanada. Aqui alguma observação, eu vejo o princípio da cadeia hierárquica e de comando em questão. Isso é básico e é gravíssimo.
quem tem poder de comando não pode ser destituído do poder de comando. Se o governador resolve ceder o seu poder de comando a um outro candidato, seja ele aliado ou não seja aliado, o princípio foi jogado de pernas pro ar. A sensação é que dá, de novo, sem saber como é que foi a conversa entre os dois, é de um Bolsonaro insatisfeito com as amarras que as instituições lhes dão, porque o poder de polícia ali é da polícia militar, é do governador do estado, então cabe a ele essa decisão. Agora, mesmo do ponto de vista político-eleitoral, tentando fazer um esforço aqui, é um pouco difícil de entender a atitude do Bolsonaro. Ele quer, claro, uma grande manifestação, ele quer ficar ali de uma maneira positiva com os caminhoneiros, quer juntar o agro com as manifestações da independência, enfim, ele quer essa imagem. Mas o maior risco que ele corre nesse 7 de setembro é se houver algum tipo de violência. Se houver algum tipo de invasão a algum prédio público, e aí Brasília é o lugar mais sensível para esse tipo de coisa, vídeo que aconteceu no último 7 de setembro, é ali que está o Supremo Tribunal Federal, que é o alvo de todos os bolsonaristas. Se houver algum tipo de violência, todo o espectro político e os analistas e até os investidores, hoje a Bolsa caiu, teve declarações do presidente do Banco Central sobre os juros, enfim, é outro assunto, mas isso pesa sobre todo o contexto. Se houver episódios de violência amanhã, a gente espera que não ocorra, mas se houver, é muito ruim para Bolsonaro.